Fala pessoal, atual cenário no Brasil, as ações, os ativos de risco em queda, o dólar subindo frente ao real e os juros futuros disparando, e como nós investidores de longo prazo podemos aproveitar, podemos investir taticamente nesses momentos para ter um maior aproveitamento no médio e longo prazo. E neste conteúdo especificamente iremos abordar o tema juros e tesouro direto, como aproveitar o movimento futuro da curva de juros para ter ganhos taticamente para uma carteira de longo prazo. Falar aqui dos títulos pré-fixados, da marcação a mercado e das possibilidades de aumento, de inclusive quem sabe até dobrar o capital investido. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no canal, também acione o sininho de notificação. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. E quero dar um recado aqui no início, se você quer uma carteira mais segura, inclusive para passar por estes momentos de incerteza, eu tenho um serviço de consultoria e assessoria para a montagem de carteiras previdenciárias de longo prazo. Te ajudo a diversificar seu portfólio, a trazer um projeto de carteira para passar por esses momentos turbulentos, ok? Então o link está aqui na descrição, é só clicar e entrar em contato. Vamos em frente. Falar aqui de títulos públicos de renda fixa. A renda fixa, ela não é tão fixa assim. A renda fixa é emprestar o dinheiro para alguém, seja para uma instituição privada, para um banco por meio de um CDB ou para o governo por meio de um título público. E nesse caso, vamos falar aqui de títulos públicos, falar de renda fixa. E a renda fixa, lá no final, ela é fixa, mas no meio do caminho, muitas vezes, ela pode ter oscilação, ela pode ter uma variação, e o investidor que está atento, que ele entende um pouco deste movimento, é muito importante estudar a marcação a mercado, que pode ter ganhos e também evitar prejuízos pelo caminho, ok? Então, o que a gente vai falar neste vídeo? Como ganhar com a renda fixa, com os títulos do Tesouro Direto, principalmente, e falar se é o momento ou não de entrar nos títulos pré-fixados. Com o aumento dos juros futuros, que consequentemente aumentam as taxas dos títulos públicos, como a gente pode aproveitar? Deixa eu mostrar algo para vocês. Eu tirei um print aqui lá do site do Tesouro e eu trago aqui os títulos disponíveis para investir no momento. Percebam as taxas aqui, desde os títulos pré-fixados aqui, estes em azul na parte superior. Percebam que já temos títulos aqui para 2025 pré-fixados em 13,7% ao ano, tá? A época que estou gravando esse vídeo. Temos aqui, ó, os títulos do IPCA+, a NTNB principal, temos IPCA+, acima de 6% ao ano. Então a gente verifica aqui que as taxas aumentaram todas e como podemos aproveitar frente a este cenário. Temos que lembrar primeiramente, a marcação a mercado ela só ocorre nos títulos do Tesouro Direto, nos títulos pré-fixados e também nesses na parte inferior, nesses títulos híbridos, que nós temos aqui um indexador IPCA atrelado à inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então a gente tem aqui ó, IPCA, mais uma taxa também tem os efeitos da marcação a mercado. Nos títulos pós-fixados, estes em roxo, Tesouro Selic, não há incidência da marcação a mercado. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar anotado e é muito importante. Vamos falar um pouquinho da marcação a mercado? Então, o que ocorre? Com a elevação dos juros futuros, não estou falando aqui da Selic Meta, aquela anunciada pelo Copom, estou falando da Selic Over, que é a Selic futura, são os juros futuros. Quando ocorre uma tensão, uma perspectiva de piora do cenário, ocorre uma elevação nos juros. Então os investidores, para emprestar o seu dinheiro para o governo ou para uma instituição privada, eles exigem um maior retorno diante da perspectiva de risco. Então ocorre um aumento das taxas. Então, ocorrendo um aumento das taxas, o que ocorre com o investidor nos títulos pré-fixados? Então, aumentam-se as taxas desses títulos, tudo bem? Foi o que eu mostrei aqui. E para o investidor que já colocou o seu dinheiro, que já comprou um título pré-fixado. Então, o que acontece? Se ele já comprou um título, ocorre posteriormente a essa compra um aumento dessa taxa de juros futuros, o seu título passa a valer menos. Passando a valer menos,
ocorre uma deterioração do preço do seu título. Então, olhem para essa gangorra aqui. Então, o que acontece? Com os juros em alta, nesse caso aqui, temos os juros em alta, nesse cenário que eu estou dando como exemplo, ocorre uma diminuição no preço do título. Então, essa é a chamada marcação a mercado. O título desse investidor que ele tem na mão passa a valer menos no mercado, por isso que tem uma desvalorização. Tudo bem? Então, guarde também este conceito. E na hipótese da curva de juros, dos juros futuros diminuírem, ocorre de forma contrária o aumento do preço desse título. Então, olha a gangorra aqui. Ocorre a diminuição dos juros futuros, ocorre um aumento do preço do título. Então, ele pode ter uma valorização antes do vencimento. Então, isso pode ocorrer e o investidor que está atento, ele pode se posicionar em momentos que os juros já estão elevados, tendo uma perspectiva de queda desses juros. Ocorrendo a queda de juros, tem uma valorização do seu título, tudo bem? Então esse aqui é o conceito de marcação a mercado que o investidor de longo prazo ele tem que estar muito atento. O que está acontecendo atualmente com os títulos? Mostrei lá os títulos que aumentaram as suas taxas e eu peguei aqui um como exemplo. Eu peguei aqui o Tesouro IPCA+, 2026. O que a gente tem aqui de característica nesse título? A gente tem um indexador pós-fixado, que é o IPCA, atrelado à inflação, e eu gosto bastante, por quê? Porque você já protege parte do seu capital atrelado à inflação. Então, se ocorrer o aumento exagerado da inflação no futuro, essa parte do seu capital já está protegida. Mais uma taxa pré-fixada, que no caso, atualmente, aqui a época que estou gravando esse vídeo, está em 6,17% ao ano. Então, o que o investidor vai carregar até 2026? Ele carrega o IPCA anual, então a variação do IPCA, mais 6,17%. Então, e se ocorrer o aumento da inflação, ele fica protegido, ok? Mas tem uma taxa pré-fixada que ela vai ter a incidência da marcação a mercado que a gente vai ver aqui. E o vencimento do título lá em 2026. Então o que ocorreu aqui, esse gráfico a gente vai ficar atento agora. Nos últimos anos, olha a taxa de juros aqui, ó. Olha a taxa desse título como foi aumentando. Então a taxa do título foi aumentando. Estamos aqui num cenário de uma das maiores taxas dos últimos anos. Então o que ocorre? A ideia é se posicionar nessa taxa mais elevada. Caso no futuro venha a ocorrer a diminuição da taxa, o seu título passa a valer mais e ele tem aí um aumento anterior. E para pegar esse aumento, para pegar essa marcação a mercado, essa valorização vir para o nosso bolso, tem que vender esse título antecipadamente. É o que eu vou falar aqui. Então faz a venda antecipada no momento correto, daqui um tempo. É claro, esse investimento não é para 1, 2, 3 meses. Muitas vezes a gente faz investimento para 2, 3 anos, faz a venda dele antecipadamente e ganha na marcação a mercado, tá? Tem o risco? Tem. Qual que é o risco? O risco muitas vezes de os juros ficarem altos por muito tempo. Então, se a economia deteriorar, os juros podem ficar altos e ocorrer de forma diversa. Esse título, inclusive, ele pode ter uma desvalorização. Então a gente pode ter prejuízo? Pode, se vender antecipadamente. Mas se carregar lá para frente, se carregar esse título até o vencimento, pega o quê? Pega a taxa pactuada. Então o que acontece? O que é interessante aqui desse investimento? A gente ganha com a queda de juros e se os juros aumentar, é só não vender o título. Tem que carregar para o vencimento. Então é importante o investidor, quando ele vai comprar um título pré-fixado, ele não contar com a liquidez. Mesmo podendo vender no mercado o seu título, ele não vem a precisar desse dinheiro. É uma parte da carteira que ele não pode contar com esse dinheiro. Logo, ele tem que carregar para o vencimento. Então, importante aqui é sempre alinhar o vencimento do título para os objetivos desse investidor. Tudo bem? Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra, estamos estudando esse caso para aprendermos o efeito da marcação ao mercado. Peguei outro título aqui que é interessante, o Tesouro Pré-fixado 2025. Ele tem aqui o vencimento lá em janeiro de 2025 e ele tem uma taxa pré-fixada atualmente de 13,84% ao ano. Então aumentou bastante nas últimas semanas. Olha aqui o que aconteceu com a taxa desse título. Veio aqui na casa dos 12,2%, 12%, caiu um pouquinho aqui para 11,6% e depois teve aqui uma explosão da taxa, chegando aqui a 13,8% à época que estou gravando
esse vídeo. Então percebam como ocorre uma tensão, um aumento da taxa do pré-fixado aqui 2025. Então muitas vezes quando a gente pega essa elevação pode ser o momento de aproveitar inclusive a queda da taxa de juros para ganhar na marcação a mercado, ok? Então, ocorrendo a inflexão lá na frente, se ocorrer aí a queda da taxa de juros, vem o aumento do preço do título no futuro e a gente pode ter um ganho com a marcação a mercado. Mas temos risco dos juros ficarem por muito tempo muito alto. Então a Selic aí ela pode ficar alta nos próximos anos e ocorrer o quê? Ocorrer que esses títulos não tenham valorização e pode ter até desvalorização. E aí, Alexandre, como a gente se porta? Como eu disse aqui, é só carregar para o vencimento. Deixa eu mostrar esse gráfico para você. Aqui é o momento do nosso aporte até o momento do vencimento. Percebam que a gente tem uma linha reta aqui, que é o efeito do pré-fixado. A gente sabe no final quanto que a gente vai receber. E no meio do caminho a gente tem a variação da marcação a mercado. Podemos pegar uma desvalorização do título ou uma valorização, depende do momento. Mas se eu não quero pegar o efeito da marcação a mercado, é só carregar para o vencimento. Mas é possível sim ter ganhos significativos na renda fixa. A gente tem que destravar um pouquinho, mudar o mindset, entender que a renda fixa ela tem os seus movimentos e a gente tem que compreender inclusive o movimento da curva de juros. Aqui não estamos falando em acertar o mercado, estamos sim tratando de estratégia. Taticamente, parte da carteira você vai alocando conforme o momento do mercado. E esses momentos de tensão geram oportunidades tanto na renda variável, com a queda das ações, tem aí também o aumento do câmbio, o aumento do dólar e também efeitos nas curvas de juros. E a renda fixa ela tem um efeito imediato, as taxas vêm a aumentar ou a diminuir dependendo do caso. E o investidor de longo prazo, bem atento, ele se posiciona e tem ganhos. E o que você está fazendo nesse momento? Está investindo em ações? Está investindo em renda fixa, aproveitando o momento das taxas elevadas? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais! Valeu!